Bom dia só para quem está com sono agora, vai. Anote a pesquisa aí, uma pessoa sincera na plateia. Gente, o tema geral do nosso acampamento é a identidade do cristão, especialmente porque são vocês, do jovem cristão. E a gente vai ter um esquema muito simples de compreender, né, nos estudos. Pela manhã vai haver um zumbido, mas acho que o Rafa vai dar um jeito depois. Então, pela manhã a gente vai ter um estudo bíblico rápido. Vocês que me conhecem sabem que rápido para mim é 45 minutos. Nesse estudo a gente vai tratar a respeito de algum personagem bíblico e tentar extrair, vamos dizer assim, a psicologia dele. Vamos tentar entender ele como ser humano e a partir dessa percepção vamos tentar nos entender melhor. E aí à noite a gente vai falar, no sermão mesmo normal, no culto, a gente vai falar a respeito de um princípio fundamental da palavra de Deus que nos define de verdade. Então de manhã a gente vai falar de como nós somos definidos na prática e à noite a gente vai falar sobre como a gente deveria ser definido. Então de manhã a gente meio que vai olhar no espelho. E à noite a gente vai olhar, manja no circo, quando tem aqueles espelhos que fazem você ficar mais magrinho, esses eu gosto, e aqueles que fazem você ficar torto, esses eu não gosto tanto. Então, é como se fosse o contrário. De manhã a gente vai olhar no espelho torto que nós somos, que nós já somos, e à noite a gente vai olhar no espelho perfeito da palavra de Deus para entender o que a gente deveria ser. Tudo bem? Então hoje pela manhã, assim, depois do estudo bíblico rápido do personagem bíblico, a gente vai separar em grupos de discussão para a gente bater um papo a respeito de como é que a gente aplica isso na vida prática. Por isso o estudo bíblico da manhã vai conseguir ser um pouco mais rápido, porque eu não vou me preocupar tanto com aplicações, só vou explicar o personagem e trazer alguma coisa rápida, mas depois no grupo de discussão, que a gente vai ter 4, 5 grupos de discussão, e aí ali eu queria que você se dispusesse realmente a abrir o coração e a falar e a ouvir também, e se identificar com a pessoa que está do seu lado, se lembrar do ensino bíblico, para que esse lance de olhar no espelho, né, para que esse lance de falar a respeito de nós mesmos, seja de verdade. Tá bom? Então eu conto com a colaboração de vocês, se mantendo acordados enquanto eu falo e depois interagindo com a galera no momento do estudo bíblico. O primeiro personagem nosso é um cara que você que assiste as novelas da Record já conhece, é José, o famoso José do Egito. E você que lê a Bíblia também conhece, vamos dar um desconto, né? Quem está fazendo a leitura, né? Quem está fazendo a leitura bíblica em um ano aí da UMP da Vila Maria, já passou por esse trecho bíblico, pode tirar aquele cochilinho enquanto eu falo, tranquilo. Eu queria que vocês que estão com Bíblia ou aplicativo aí abrissem as Bíblias em Gênesis capítulo 37, onde começa a história de José. Nós vamos observar algumas coisas nesse capítulo e depois vamos avançar. Copo d'água para mim? Gênesis 37, abre aí. Gênesis 37 começa a história de José. Bom, vamos fazer o seguinte, alguém lê para mim do 2 até o 11, por favor? Uma voz bem forte aí, bem, tipo, acorda a gente. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice.
e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? É com isso tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, que o referiu os seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai seus irmãos, repreendeu-o seu pai e lhe disse: que sonho é este que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Beleza, lembrou quem é José? Esse é o começo da história de José, apesar do texto dizer essa é a história de Jacó. Esse termo aí, história, poderia ser traduzido por geração, né? Por descendência e tal. Então, José é esse cara que que nos é apresentado como um filhinho de papai. Ele é um cara que, se você se lembrar, Jacó teve 4 esposas, quer dizer, na verdade 2 esposas e 2 concubinas, né? Que são as servas das esposas que dão descendência em nome da esposa. E ele tem 12 filhos com essas mulheres. E dessas 4 mulheres, ele realmente amava uma delas, de verdade. E ela lhe deu um filho, e depois ela lhe deu um filho, mas no parto ela morreu. Então ela lhe deu 2 filhos, mas um dos filhos ficou com essa lembrança amarga aí de que foi quem tirou a vida da sua esposa. Então, no final das contas, José era o xodozinho de Jacó. E aí a gente vê no texto essa declaração feita abertamente, né? Versículo 3. Ora, Israel, que é o nome de Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos. E se você... Alguém tem caso assim em casa, não? Que a mãe só gosta do irmão? Fala aí. Pode levantar a mão. Conta aí pra mim. Não, no seu caso tá valendo, Mateus. Quem aqui vai te amar? Vamos e venhamos, né? Mamãe tá certa nesse caso. Então, veja bem. 12 irmãos enciumados contra um. O texto, na verdade, nem usa ciúmes, usa ódio mesmo. Porque além essa questão foi ficando muito clara, né? No texto que a gente leu, papai, Jacó, dá ao José, no final do versículo 3, uma túnica talar, né? O nosso leitor ali até deu uma engasgada. Alguém sabe o que é túnica talar? Alguém sabe o que é talar? Alguém sabe o que é talão? Então, sermão também é cultura, né? Talão é calcanhar. Qualquer coisa que seja talar é que chega até o calcanhar. Por que isso era importante? É porque a roupa do homem na época era tipo um vestidinho, né, que até o joelho e sem mangas. Soltinho assim, quando o cara ia trabalhar, ele amarrava uma faixa na cintura para ficar mais, né, mais prático. Então, essa túnica até né, um longo, né, basicamente, né, o rapaz tinha, mas era macho, tá tranquilo, era da época esse negócio aí. Ele tinha esse longo aí que o papai deu, e que, pelo jeito, era alguma coisa na cultura que era especial.
Poucas vezes essa palavra aparece na Bíblia. Na outra vez que aparece lá em Samuel, no segundo livro de Samuel, é uma das filhas de Davi, uma das princesas, que é mencionada, que estava usando uma roupa dessas. E aí o texto ainda esclarece, porque é assim que as princesas se vestiam. Então, quer dizer, era um negócio meio chique. Era um negócio meio, né? Bom, então, a expressão do amor de Jacó por seu filho preferido se materializou nessa roupa diferenciada aí. E aí o texto vai dizendo 3 vezes, né? Os irmãos odiaram ainda mais, odiaram ainda mais. Esse não podiam falar pacificamente. Como é que o judeu se cumprimenta? Shalom. Qual é o significado de shalom? Paz. Então é como se o texto estivesse dizendo o seguinte: eles não conseguiam nem falar bom dia para o cara mais. Certo? A coisa piora porque José, ele faz um leva e traz. Aí, quem tem irmão que fica fofocando do que você faz de errado para a mãe? José era esse cara aí. José era esse cara aí. Não, presta atenção, presta atenção. O texto diz que José levava más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Mas, na verdade, não dá para dizer pelo texto se o que ele levava era verdade ou mentira. O fato só é que ele leva um fofoqueiro. Né? Os irmãos faziam uma coisa errada, ele ia lá e pai. Então pensa no seguinte, ele é o favorito do pai, ele tem essa relação em que o pai demonstra claramente seu favoritismo. E por outro lado, ele também tem de mão dupla esse negócio meio esquisito, meio doentio entre ele e o pai. Né? Não muito saudável. No qual ele quer ferrar os irmãos para ver se ele fica mais queridinho ainda com o papai. Esse negócio gera um lance meio estranho dentro de José, a ponto de que ele começa a ter uns sonhos. No primeiro sonho, sonhos bem metafóricos assim, mas que não é difícil entender a moral da história. No primeiro sonho dele, eles estão colhendo lá uns feixes no campo, e aí o feixe dele se levanta e o feixe dos irmãos se inclinam perante ele, fazendo reverência. Então, poxa, é claro, né? Os irmãos são seus servos, são aqueles que devem respeitá-lo. De alguma maneira, o favoritismo do pai se transformou não apenas em um favoritismo, mas de fato em ele ser o principal. Você sabe que na época, o filho primogênito era o filho que herdava o dobro dos outros filhos, e ele então não apenas herdava isso, mas ele herdava a direção da família quando o pai ficava já de escanteio, velhinho, e quando o pai morria ele era o novo patriarca. Realmente ele mandava nos irmãos. Então essa ideia de nossos feixes se dobrando diante do seu, não é apenas mais você é o favorito do papai. Já você vai ser o senhor da casa. Você vai tomar o lugar do primogênito. Até José se surpreende com isso, né? Até Jacó se surpreende com isso, né? No segundo sonho. O próprio pai fala: acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Né? O segundo sonho lá da lua, sol e as estrelas. Então o negócio começa a tomar umas proporções meio estranhas. O que era só uma relação papai e filhinho ali, começou a tomar uma proporção meio estranha. E aí os irmãos passam a odiá-lo terrivelmente. E me parece, então, que o ponto-chave, o twist da trama aí, foi, de fato, quando a expressão de carinho do pai se transformou nessa túnica. A túnica parece que é o pivô de tudo. Até mesmo depois, quando os irmãos resolvem fingir que ele foi morto por um animal, eles pegam aquela túnica, colocam sangue de um animal na túnica e mostram para o pai. E aí o pai se convence que o filho foi morto por algum animal e tudo mais, e não manda procurá-lo. Então, num certo sentido, é como se diante daquela aparência de que ele era o principal da família, ele começou a acreditar nisso. Eu creio que Jacó não tinha essa pretensão, era só uma questão afetiva mesmo, bem romântica da mulher que eu realmente amava, que me deu esse filho. E creio nisso, inclusive, porque a história de Jacó, e a gente vai falar amanhã sobre história, mas só para lembrar, a história de Jacó já tem uma inversão assim.
Jacó é o mais novo, Esaú é o primogênito de Isaac, mas eles invertem a primogenitura. E não deu muito certo, né? Então, eu não creio que Jacó tinha essa pretensão de inverter a primogenitura dos seus filhos. Mas a coisa degringola, né? Bom, então você sabe, a questão fica feia. Os irmãos então vendem José como escravo. Ele vai parar no Egito. Lá então, capítulo 39, vira aí uma página ou duas da sua Bíblia. Capítulo 39, versículo 6. Alguém lê para mim, por favor? Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. O 7 também. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs o olho em José e lhe disse: deita-te comigo. Então o texto nos diz, José era bonitão e a mulher de Potifar era sem vergonha. Basicamente, né? Tradução na linguagem de hoje é mais ou menos isso. Você conhece a história, você sabe que ela, né, tem lá um assédio sexual lá na empresa onde José trabalha, e ele escapa várias vezes, e na última vez que ele escapa, ele acaba deixando as vestes, né, ela agarra ele pela roupa, e ele se livra e sai, e a roupa dele fica com ela, e ela usa aquilo como evidência para incriminá-lo, né? Não sei se tinha já Law and Order SVU lá, mas o fato é que ele acaba sendo incriminado por essa evidência aí, no versículo 15, ouvindo ele que ela conta, né? Ouvindo José que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Versículo 16, conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Essa segunda cena, a coisa já é diferente. José, de novo, ele é o desejado, só que a roupa dele é a roupa de servo. É a roupa do escravo. Um bom escravo, um escravo que a gente chamaria de mordomo, né, o administrador da casa, mas ainda assim, um escravo. E assim como a roupa, inicialmente, é o pivô do ódio dos irmãos e da mentira que os irmãos contam a respeito dele, agora, de novo, a roupa de servo é o material com que ele novamente uma mentira é contada a respeito dele para prejudicá-lo, né? Mas tirando esses paralelismos do texto, eu queria que vocês percebessem o seguinte: a situação mudou completamente. José agora, ele tem não mais a aparência do filho privilegiado, do filho do papai, mas agora ele tem a aparência de um escravo da casa. Um escravo bonitão. Mas, interessantemente, ele não se deixa levar por isso mais. Você se lembra que quando a mulher chega perto dele, ele fala assim: pecaria eu contra o Senhor? E contra o Potifar, né? Contra o meu Senhor e contra o meu Senhor, né? Os dois senhores. Então, ele não se deixa levar por aquilo. Ele talvez fosse confortável para ele. O texto deixa claro que Potifar entregou tudo nas mãos dele. Ele mesmo diz, menos a esposa dele. Mas seria muito confortável para ele assumir aquela posição, ganhar favores agora da patroa amante e tocar o barco. Mas ele sabe quem ele é. Ele não é aquilo que ele aparenta, um escravo. Ele não é aquilo que ele aparenta, um cara que podia se dar bem na vida porque é bonito. O que ele é? Um servo de Deus que está ali. Você sabe que depois a situação se complica, né? Porque o chefe vem, manda ele para a prisão e ele fica lá durante algum tempo. Ainda no capítulo 39, do versículo 20 ao 23, fala que ele vai para o cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, fica na prisão, só que o carcereiro lhe dá algumas incumbências, e ele é um cara muito responsável, muito zeloso pelo seu trabalho e tudo mais, e ele então assume novamente o papel de administrador, dessa vez na prisão, versículo 23, repete o que acontecia na casa de Potifar. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava.
Depois, você se lembra da história, chegam outros 2 presos, iguaizinhos José. Aparentemente, eles estavam na mesma situação. Mas, de novo, José, que tinha aprendido a lição na sua adolescência, se mantém firme. Ele sabe que ele não é apenas mais um preso, ele é um servo do Senhor e ali, como servo do Senhor, ele faz diferença na vida daqueles homens, né? Veja, no capítulo 40 isso vai acontecendo, né? Aqueles homens têm os seus sonhos e aí então José interpreta aqueles sonhos. Um homem é libertado de acordo com a interpretação de José, o outro é morto de acordo com a interpretação de José, e aquele que é liberto volta a servir o faraó, e José fala assim, lembra-se de mim lá quando você estiver, lembre-se de mim na hora que você estiver, né, de boas lá no palácio do faraó, porque eu continuo aqui preso. Versículo 15 do capítulo 40 diz assim, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, quer dizer, a cabeça dele continua lá, no lugar onde ele pertence. Ele sabe quem ele é. Eu sou um hebreu. A história dele avança, ele acaba sendo colocado diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, e ele passa então de preso, escravo, depois preso, talvez uma descida, né? Mas agora ele é colocado como, sei lá, praticamente o ministro da fazenda de Faraó, né? Para passar aquele período de crise lá, porque o faraó anterior era petista e ferrou com as economias da nação. Então, no capítulo 41, alguém se lembra dele, né? O copeiro se lembra dele e diz assim, versículo 12, achava-se conosco um jovem hebreu, não um outro preso. O jovem hebreu, ele marcou as pessoas não por ser mais um preso, mas porque ele era hebreu, apesar de ser externamente igual a todos, né? E então ele é chamado à presença de Faraó para poder interpretar a sua roupa. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Nos filmes, aí, nas novelas, tal, você vê que os egípcios eram todos muito bem barbeados, né? A cultura deles é assim. Já os hebreus não. Então, ele se apresenta de acordo com o lugar. Ele se adequa à aparência que ele tem que ter como um ministro, não ainda um ministro, mas como alguém que vai se apresentar diante de Faraó, né? E aí então tem o lance lá dos 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Ele interpreta os sonhos de Faraó. Faraó então faz o seguinte com ele. Capítulo 41, versículo 41. Acompanha aí. Alguém lê para mim do 41 ao 45? Só para poupar a garganta aqui. Capítulo 41, do versículo 41 ao 45. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenete, Paneia, e lhe deu por mulher a Asenete, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Isso, ok. Então, olha só, de novo a gente tem José, alguém acima de José colocando uma roupa especial nele, né? O anel de sinete é aquele anelzinho que tinha uma gravura em baixo relevo aqui. Então você tinha um documento oficial, você põe um pouco de cera para selá-lo, e enquanto a cera ainda está macia, você imprime o seu anel, deixa ali a sua marca, e depois que seca aquela cera, então ninguém consegue abrir o documento sem quebrar aquele selo, né? Sempre que você vê selo na Bíblia, é essa a ideia. Então o sinete tinha esse poder aí, sei lá, de um carimbaço do cartório lá, pá, né? Esse é um documento oficial. Então, meio que dá a impressão que estamos voltando lá atrás, onde José tinha uma roupa que o fez se sentir especial.
Mas dessa vez a lição estava aprendida. Ele não se deixa levar pela roupa, pelo sinete, ele não se deixa levar pela carruagem onde ele é exposto publicamente, né, como se fosse um programa, uma cadeia nacional de televisão lá do governo. Você vê aí que ele inclusive ganha uma esposa, e naquela época casamento tinha muito a ver com aliança, com política. Então esse casamento, ele significa mais do que José gostava dessa moça. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com colocá-lo numa posição de destaque. Faraó o casa com a filha do sacerdote da cidade principal lá, da cidade onde era a capital religiosa, digamos assim, do Egito nessa época. Como é que eu sei que ele não se deixou levar por isso? Eles têm 2 filhos. No versículo 51 ele diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É sempre Deus. É sempre Deus. Então ele sabe que aquela é uma terra de aflição, e ele sabe que a terra dele é aquela outra lá. E ainda que ele não esteja lá, ele sabe que ele é de lá. A sua identidade não é moldada por aquilo que está ao redor, não é moldada pela roupa bonita, pelo cargo, pela carruagem, não é moldada pelo sinete, pelo anel de sinete, não é moldada por nada disso. Ele sabe quem ele é e ele continua sendo servo do Senhor, peregrinando por aquela terra, mas sabendo quem ele é. Depois a gente sabe que essa fome acaba trazendo os irmãos de José para aquela terra, né? Capítulo 44. Avance aí mais 2 páginas. Não, desculpe, 42. 42, versículos 6 e 8. Os irmãos de José vêm, se prostram rosto em terra perante ele, exatamente como ele sonhou, mas sem reconhecê-lo, né? Versículo 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente, lhes perguntou, de onde vindes? Né? Responderam tal. Então a trama toda vai assim, os caras não sabem quem ele é, estando de frente para ele. É claro, com aquela maquiagem, com aquela roupa, com aquela pompa toda, já haviam se passado 10 anos, então há uma série de questões aí que, claro, diferenciam José mesmo. Mas, se você se lembra do texto, ele faz alguns testes com seus irmãos para ver se os irmãos mudaram, né? Para ver se os irmãos vão de novo trair o irmão mais novo, né? Ele prende um dos irmãos, vocês vão ter que voltar aqui e tal. Então ele faz alguns testes para ver se eles amadureceram, se eles deixaram de ser quem eles eram. E por fim ele se revela, né, e tal. É uma cena até emocionante, ele sai para chorar. E quando ele vai se revelar aos seus irmãos, ele pede para os servos egípcios todos saírem para que ninguém veja ele chorando. Mas o texto diz que do lado de fora dava para ouvir, né? A cena é bastante emocionante na pena aqui, no talento do escritor. Só que, por mais que ele tenha todo esse lance aí, né, em volta dele, ele continua sendo quem ele é. Na verdade, metaforicamente, o sonho disse que todos iam se curvar diante dele. Concretamente, os irmãos vêm e se curvam diante dele. Mas no final das contas, ele não domina sobre os irmãos. Ele serve os irmãos. Ele traz a sua família para cá, arranja lugar para eles, um bom lugar, arranja emprego para eles, arranja comida para eles. Então, de dominador, ele não tem mais nada. Talvez, se aos 17 anos a profecia se cumprisse e ele se tornasse o senhor dos seus irmãos, ele seria ainda aquele filhinho de papai mimado que quer se sobressair. Mas agora, depois de toda essa peregrinação, de todos esses problemas que ele teve, de ser servo, de ser escravo e de agora ser o governador, ele sabe quem ele é, ele sabe o seu papel naquele lugar e ele então pode servir os seus irmãos e a sua família, né? Lá no capítulo 42 ele se apresenta e tal.
Não, no capítulo 43 ele se apresenta e aí depois traz o seu pai e tudo mais. Bom, eu queria então rapidamente falar com vocês o seguinte. Nós somos tentados, assim como José, a pensar que somos aquilo que aparentamos. A pensar que as coisas que as pessoas veem à primeira vista em nós são aquilo que nós somos mesmo. Não dá para dizer se a sociedade egípcia era menos ou mais vaidosa do que a nossa. O fato é que a gente tem mais recursos hoje para expor a nossa vaidade, né? Então, você não precisa se parecer em nada com quem você é mesmo, né? Você pode aumentar medidas, né? Bumbum, seios, nariz mudado, orelha, cor de cabelo, cor de olho, peso, qualquer coisa você pode mudar em você. Então, em termos de recurso, nós temos mais. Mas eu tenho a impressão que esse troço é do ser humano. Por dentro, em termos de desejo, nós somos sempre os mesmos, os filhos de Adão de sempre. Então eu queria fazer esse paralelo. Ainda que as questões sejam diferentes, talvez nem tão diferentes, porque afinal de contas, muitas vezes a gente compra uma roupa achando que é aquilo que vai nos fazer ser quem a gente queria ser. Ou fazer com que as pessoas achem que a gente é quem a gente queria ser. Muitas vezes não uma carruagem, mas um carro mesmo, que a gente compra, não pela utilidade que ele tem de nos transportar, mas pela utilidade que ele tem de nos fazer ser alguém. Né? A casa, maquiagem, tatuagem, barba, cabelo, isso, aquilo, né? Tantas coisas ao nosso redor, tantos recursos a gente tem ao nosso redor, que entram e se encaixam naquilo que aquela roupa bonita que papai deu para José se encaixou e tem o mesmo efeito. Então nós somos também tentados na mesma área que José. Mas se nós não dermos um passo em direção à maturidade pessoal e espiritual, de transcendermos a aparência, de realmente enxergarmos e manifestarmos uma essência, se nós não soubermos quem nós somos de verdade, nós de fato vamos nos preocupar apenas com a nossa aparência, com quem nós aparentamos ser. Talvez o seu caso não seja estético, talvez o seu caso seja outro, né? Eu quero aparentar ser uma pessoa inteligente, eu quero aparentar ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero aparentar o quê? A questão é que quando nós não pensamos nisso, não prestamos atenção nisso, não percebemos isso, nós somos tomados pela vaidade. E aqui eu já não estou mais usando vaidade no sentido comum de, aquele orgulho pessoal pela aparência, aquele cuidado, talvez exagerado pela aparência. Não. Vaidade na Bíblia é uma tradução ruim para vazio. Tá? Quando tem lá em Provérbios, né, que em algumas igrejas dizem que as mulheres não podem se maquiar, por exemplo, né? Eu estava conversando ainda ontem sobre isso com alguém, e aí eles pegam esses textos e falam, tá vendo? Vaidade lá em Provérbios está sendo condenada, Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, não sei o quê. De fato, o Eclesiastes está dizendo assim, tudo é vaidade no sentido de que tudo nessa terra é vazio. Mas ele não mandou você parar de trabalhar, parar de comer, nem nada disso. Ele só está dizendo que você precisa preencher essas coisas com significado. E o significado dessas coisas é Deus. Então é nesse sentido que eu estou usando vaidade aqui. Porque nesse sentido, o mundo todo é vaidade. Aí sim, Eclesiastes está dizendo, tudo é vaidade. E se nós nos deixarmos levar apenas pela superfície, pela aparência das coisas, então de fato vamos viver vidas vazias, que é o que o mundo propõe para nós. E aí depois de algum tempo vivendo nesse esquema de aparência, você não vai precisar só do seu pastor, você vai precisar do seu pastor e de um analista, de uns remedinhos, né? Que é o padrão do mundo, é o que as pessoas estão precisando agora, é o que as pessoas vivem. Por quê? Porque essa vida de vaidade, ou de superficialidade, ou de aparência, como eu comecei a dizer, ela fatalmente conduz a alguns becos sem saída. Por exemplo, o beco sem saída da hipocrisia. Porque se o que interessa é a aparência,
Então, muitas vezes eu vou aparentar naquilo que eu não sou, vou aparentar naquilo que eu não estou, porque é isso que eu sou. Quer dizer, é isso que eu sou todo dia. É isso que as pessoas enxergam. É isso que eu mostro para as pessoas que é o que conta. Então eu acabo caindo num buraco, num beco sem saída da vida hipócrita. A vida hipócrita é aquela que aparenta uma coisa, mas é outra. Até mesmo na igreja, né? No domingo eu aparento ser um santo, mas no meio da semana eu tiro a minha máscara. E eu fico confortável com isso, porque esse mundo é um mundo de aparência. E eu me acostumei com essa ideia. Outra coisa, a vida de aparência, ela conduz a outro beco sem saída, que é o do orgulho. A gente vai falar amanhã, de acordo com aquilo que a gente vai falar amanhã, a gente vai lembrar que não temos motivo nenhum para nos orgulharmos. Mas agora, de cara, eu queria dizer para você o seguinte: somente quando a gente vive uma vida de aparência que a gente pensa que dá para se orgulhar de alguma coisa. Porque aí a gente está olhando aquele espelho distorcido e a gente finge que aquilo é a realidade. E como é fácil melhorar o exterior, né? Como é fácil melhorar a aparência. Muito mais difícil do que melhorar o que está dentro. E aí a gente fica orgulhoso, né? Comprou um óculos mais legal do que o outro, você já pode se orgulhar em relação a ele. Comprou uma roupa de marca melhor que o outro, já dá para se orgulhar. Você tem um carro melhor que o outro, já dá para se orgulhar. Você tem um emprego melhor que o outro, um cartão de visita mais legal do que o outro. É tão fácil esse caminho do orgulho, e José quase entrou nele na sua adolescência, se não fosse Deus quebrar esse orgulho ano após ano. E por outro lado, quando a gente valoriza demais essa aparência, esse exterior, essa superficialidade, eu já estou terminando, há um outro beco sem saída, o oposto do orgulho, mas que vem do mesmo caminho, que é a inferioridade. Quando eu valorizo isso, eu posso ou me sentir orgulhoso porque eu consegui me sobressair, ou se eu não conseguir me sobressair nessa coisa tão superficial que é a aparência, eu de repente sou o último dos homens, a última das meninas, a última das pessoas. E aí eu olho para mim não na convicção da fé de que eu sou pecador e preciso da graça, mas numa outra convicção, a convicção orgulhosa e egocêntrica que diz: eu sou a última das pessoas, eu preciso, que peninha de mim, né? Vou me afundar aqui em autocomiseração e esperar que alguém tenha pena de mim e demonstre algum carinho por mim. Então essa vida de aparência, ela tem becos sem saídas que Deus tirou da vida de José por meio do processo todo da maldade dos irmãos, de maneira que no final ele diz: foi Deus que me trouxe aqui. Então, meus queridos, vamos nos lembrar disso. Quando nós valorizamos as coisas sem importância, as coisas superficiais, as coisas aparentes, naturalmente nós nos desviamos, nós nos afastamos das coisas que realmente importam, das coisas que são essenciais, das coisas que são definidoras na nossa vida, as coisas que valem a pena, especialmente da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Tá bom? Espero que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele, com o próximo, com a sua palavra, possamos ser a cada dia libertos dessas armadilhas que o mundo, que a vida nos propõe. Amém? Amém.